Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje trabalha com o tema Gestão da Ética nas Empresas. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o executivo da ICTS, Renato Almeida dos Santos. A ICTS é uma consultoria de gestão de riscos e o Renato também é pesquisador sobre fraudes e ética da PUC de São Paulo. Renato Almeida dos Santos, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Renato, para começar a nossa conversa, vamos ter como base um trabalho que a ICTS desenvolveu com uma pesquisa para identificar o perfil dos profissionais brasileiros na questão ética. Que dados foram esses principais que você entende que poderia destacar para nós para começar a conversa? O que chamou bastante atenção, e um dos dados eu acho que mais relevantes na pesquisa, é que 69% dos pesquisados, e só qualificando esses pesquisados, são 3.200 pessoas, profissionais dentro das empresas privadas aqui no Brasil, no período de 2010 2012. Então, 69% dessa amostra, eles apresentaram flexibilidade ética quando deparados em dilemas éticos, de uma maneira geral, no seu dia a dia, nas atividades profissionais. O que significa flexibilidade ética? Significa que esse grupo eles tende a agir sob pressão e não sob princípios. O que quer dizer isso? Quando a pessoa é princípios, independente da situação, enfim, que é posta, ela realmente vai agir conforme os seus conceitos éticos, os seus princípios morais. Já o sob pressão vai depender do ambiente que ele está inserido e também não somente do ambiente, mas também das regras, das consequências das ações. Então, um exemplo disso é quando a pessoa responde que ela poderia aceitar um suborno, por exemplo, dependendo das circunstâncias. Então, ou seja, dependendo da quantia, dependendo de quem ela vai receber um suborno e etc. Então, ou seja, 69% tem essa flexibilidade. Bom, 69% são flexíveis nessa questão ética, 20% se disseram aderentes à ética organizacional, 11% das pessoas disseram não serem aderentes à ética organizacional. Em que situação essas pessoas responderam essas perguntas? Elas se identificaram? Sim, essa pesquisa é um extrato de um processo chamado análise de aderência ética. O que é esse processo? Ele busca identificar o grau de compliance, o grau de aderência entre a visão ética do indivíduo com relação à cultura da organização. Como que se faz e como que se chega nesse resultado? Então, através tanto de questionários, e a pessoa responde, ela sabe exatamente por que está realizando aquele processo, seja esse processo no processo seletivo ou mesmo como funcionário da organização, ele já é empregado na organização. E aí ele responde questões, mais uma vez, em relação a dilemas éticos do seu dia a dia, e depois tem uma entrevista individual, e a gente está falando mais ou menos 2 horas com cada pessoa. Tá? Então, dessas respostas e dessas percepções apresentadas, chegamos a esse nível de aproximação dessa visão ética, desse grau de aderência. O que é compliance? Compliance é seguir as regras estabelecidas. Essas regras elas podem ser estabelecidas externamente por órgãos reguladores ou mesmo na própria organização, com código de ética, por exemplo, que é o mais comum, né? Agora, esses dados aqui surpreenderam vocês? Sim, surpreenderam. Surpreenderam tanto por conta desse alto índice desse grupo flexível, e também o que chamou bastante atenção em relação aos gestores. O que realmente chamou a atenção é que os gestores também possuem essa flexibilidade ética.
E o que isso remete é uma reflexão do quanto que a organização ela segue alguns mitos, que esses mitos eles vêm com senso comum e, e não necessariamente reflete a realidade. Então, um exemplo de um mito é de que a pessoa ela aprende ética somente na infância. Ou seja, se a gente realmente acreditar nessa premissa, a organização não tem o que fazer com esse grupo, ou seja, com a maioria que tem essa flexibilidade ética, porque, enfim, vem da infância. E aí, acreditando nessa premissa, inclusive, não vai tomar ações de uma maneira estruturada, ações estruturadas para reter, ou, na verdade, mais do que reter ações antiéticas, mas aproximar exatamente essas visões éticas. Então, esse é um primeiro mito que realmente precisa ser quebrado nas organizações para ter um avanço na gestão ética. O outro ponto que chama atenção em relação a pesquisa, como comentei, é em relação aos gestores. Então, tem também um mito de que a ética ela precisa ser replicada somente pelos gestores. Então, ou seja, não tem que ter nenhuma ação específica ou nenhuma ação estratégica em relação à ética e compliance. E aí, então, somente deixa ou delega para os gestores sem nenhuma gestão em cima. Me permite entender, então, o seguinte, passa a ser responsabilidade das empresas ensinar ética aos seus profissionais? Sim. É extremamente importante para as organizações ensinar realmente ética. Porque quando a gente fala em ética, é muito interessante. Você pode ter uma abordagem filosófica, e geralmente as pessoas elas tendem para essa abordagem filosófica de discutir ética sempre na terceira pessoa e geralmente lembrando ou citando casos do governo, de políticos, etc. E aí sempre levando para a questão da corrupção. Essa visão, ou seja, sempre colocando em terceira pessoa, ela não é realista, porque na verdade a ética ela não acontece, ou a falta de ética, a fraude, a corrupção não acontece somente de uma maneira externa, mas acontece também na sociedade em todos os níveis e todos os ramos de atividades, inclusive dentro das organizações. Se a organização ela não tiver essa consciência e trabalhar exatamente isso com os seus funcionários e deixando claro o que ela espera dos seus funcionários em termos éticos, fica realmente muito do bom senso. E o bom senso, cada um tem o seu. E cada um tendo o seu, não tem não tem o que se falar sobre aderência, sobre sobre cultura ética. Mais uma vez, tem organizações que elas deixam muito claro sobre qual é o relacionamento que se espera entre uma área de compras, por exemplo, e uma área de vendas de um fornecedor. E outras não. Mas é importante deixar claro isso. Bom, Renato Almeida dos Santos, a gente percebe também na pesquisa que, além de boa parte dos entrevistados ter se mostrado flexível na questão ética, convivem muito bem com questões antiética. Isso fica claro também nos dados que vocês levantaram. Sim, exatamente. Um dos dilemas é a questão do convívio. Convívio com pessoas que agem de forma antiética. E 52% são aquelas pessoas que elas não veem nenhum problema em conviver, ou seja, com um colega do lado que aceitou um suborno, furtou e etc. Ele não vê problema não há nisso. constrangimento com isso. Não, ele tem aquela visão de que se isso não interfere no meu trabalho, eu vou, ok, deixa acontecer. E isso, ou seja, mostra também um certo grau de deslealdade em relação às organizações, mas só é possível falar em deslealdade quando a organização deixa claro para ele o que se espera dele quando ele fica sabendo de algo assim. Que um outro tema tratado na pesquisa é a questão da denúncia, né? Se eu sei que o meu colega está aceitando suborno, está furtando e etc., o quanto que as pessoas elas tendem a denunciar. E o que demonstrou na pesquisa é que 56% não denunciam. Ou seja, eles não vão denunciar, a menos que seja realmente muito incentivado para tal. Aí a questão toda é por que não denuncia? Então tem uma questão da percepção mesmo. Eu lembro há mais ou menos uns 6 meses eu tratando
um caso de fraude, e aí conversando com um colega do fraudador dentro da organização, e aí ele pegou e falou o seguinte: eu não denuncio, eu não vou denunciar meu colega, porque é antiético eu denunciar. Eu não estou sendo leal com ele. Eu não estarei sendo leal com ele e estarei agindo de forma antiética e sendo dedo duro, entre aspas, foi exatamente isso que ele falou. Ou seja, é uma percepção de que o fato de denunciar um ato antiético é uma situação antiética em si. Então, é importante a empresa deixar claro isso. Mas não somente isso, de trabalhar essa percepção. E trabalhar essa percepção nesse item não é só em relação à lealdade com o seu colega, mas apresentar quais são as consequências da não denúncia. O fato de um colega não denunciar o outro que esteja agindo de forma antiética, ele está não somente consentindo com aquela situação, mas ele está até fomentando de uma maneira indireta que situações antiéticas continuem acontecendo na organização. E isso vai atrapalhar e, na verdade, vai influenciar o coletivo. Então, essa percepção é importante a organização deixar claro. Mas não somente isso, mas também tem que apresentar canais seguros para a pessoa denunciar. Porque o que apresentou também na pesquisa, que desse grupo, a maioria da amostra são mulheres que têm medo das consequências no caso de denúncia. Então, muitas vezes, a pessoa ela sabe que é o correto denunciar o colega, ela tem essa percepção, mas só que ela não faz isso porque ela tem medo de repente, sofrer uma represária da pessoa que foi denunciada, ou se não, ela não sabe até onde vai essa fraude, porque de repente eu vou denunciar esse meu colega, mas eu não sei se o superior dele também está envolvido na fraude. Existe um padrão no comportamento ou há perfis diferentes de acordo com a hierarquia da pessoa dentro da empresa? Na verdade, o que a gente está buscando é exatamente identificar esse perfil, esse padrão. Em termos de fraude, quando a gente fala em fraude ou corrupção, a gente está tratando de um fenômeno complexo. Complexo porque a partir do momento que você começa a observar ele e trabalhar com ele, ele muda a sua própria dinâmica, ou seja, não tem uma dinâmica linear. Quando a gente está tratando de uma dinâmica não linear, necessariamente você precisa buscar elementos, componentes repetitivos. Ou seja, são exatamente esses perfis e você identificar o que acontece. E aí é interessante. Para acontecer qualquer fraude, tem uma teoria chamada escala da fraude. Eu falo o seguinte: precisa ter a percepção ética flexível. Mais uma vez, se eu tiver uma percepção ética extremamente rígida e as minhas ações elas estão pautadas sobre princípios, eu não vou agir de forma antiética, independente da situação. Mas se forem flexíveis, vai depender também da pressão situacional. O que é essa pressão situacional? É o meio que eu estou envolvido e quais são as pressões externas, ou as preocupações, etc. E, por fim, a oportunidade. É interessante, assim, com uma certa frequência, quando a gente apresenta o resultado de uma situação, de uma fraude, enfim, e aí apresenta, inclusive, detectando quais são os envolvidos, uma frase que a gente sempre ouve é o seguinte: mas justamente ele, eu confio tanto nessa pessoa, é meu braço direito, ele que fez essa fraude. E o que a gente geralmente costuma responder é que justamente por confiar nele que aconteceu a fraude, senão não teria, né? Aliás, uma questão que um fato que a gente pode perceber claramente nos dados que vocês levantaram nessa pesquisa para traçar o perfil ético dos profissionais brasileiros, é de que a mesma empresa que pode se beneficiar daqui a pouco com uma ação antiética de um dos seus profissionais, ela é vítima desse profissional. Porque da mesma maneira que ele aceita, às vezes, pagar um suborno para que a empresa leve vantagem no contrato, ele também admite que ele pode usar informações sigilosas, de que ele pode furtar da própria empresa. Ou seja, a empresa que acha que está levando alguma vantagem nisso pode ser grande vítima nesse processo. Perfeito, assim, a sua colocação é perfeita, porque realmente tem eu diria até uma esquizofrenia dentro da organização, de algumas organizações,
que realmente tem aquela visão de que vamos buscar resultados a qualquer custo. E esse buscar resultados a qualquer custo, ele pode ser interpretado, inclusive, vamos buscar resultados, inclusive de uma maneira antiética. Antiética desde, eu vou manipular resultados da minha área, e aí manipulando resultados para conseguir um bônus, por exemplo. Antiética desde, eu peço para o meu novo funcionário que veio da concorrência, para ele pegar e apresentar, trazer a planilha dos clientes da concorrência. E aí, muito bem, a pergunta é, por que ele acredita que esse mesmo funcionário não vai fazer a mesma coisa quando sair da própria empresa? É uma questão realmente esquizofrênica no sentido de esperar algo diferente disso. Ou mesmo, como você bem citou, a questão do suborno, de pagar suborno. Separamos a pesquisa em dois dilemas. O atalho antiético, e o atalho antiético, por volta de 40% dos profissionais, eles vão agir de forma antiética para atingir objetivos. O que é esse atalho? Como é que isso se caracteriza? Pode ser exatamente pagando o suborno, vou pagar o suborno para conseguir uma concorrência, ou se não, vou pagar o suborno para um ente governamental para, de repente, não receber uma multa e isso não afetar meu resultado, ou se não, até mesmo eu vou trabalhar e manipular dados para atingir um objetivo. Eu lembro de uma situação de um diretor industrial, ele estava manipulando resultados da unidade de negócio dele há mais ou menos 2 anos. E, na verdade, ele estava tendo essa postura não para benefício direto ou mesmo indireto. Ele não recebeu nenhuma, nem estava atrelado a bônus nesse caso. Mas ele estava fazendo isso porque, até então, ele sempre foi muito elogiado, ele sempre foi muito reconhecido pela capacidade técnica dele. E aí, uma vez ele assumindo essa unidade de negócio, ele não conseguiu atender e atingir os objetivos. Mas só que a organização colocava uma pressão muito forte nele para ele realmente chegar nos resultados. Aí ele começou a manipular o número no primeiro mês. E aí ele não conseguiu controlar, e aí foi manipulando dados e etc., até chegar a um valor muito alto, quase 20 milhões de manipulação. Bom, você falou que na pesquisa vocês buscaram olhar de 2 maneiras essa questão. Uma delas é através do atalho ético. E a outra? A outra é em relação a receber suborno. Tá? Então, são coisas diferentes, porque realmente o fato da pessoa pagar suborno, e muitas vezes ela está fazendo isso por uma ordem superior, mesmo que ela não concorde, isso precisa ser levado em consideração. Mas, de qualquer forma, ela aceitar isso, ela mostra que tem flexibilidade ética, porque ela poderia simplesmente, eu não vou, inclusive até mesmo tomar uma decisão de sair do sistema. É uma possibilidade. Difícil, mas é uma possibilidade. E a outra coisa é receber suborno. E aí, nesse dilema do recebimento de suborno, a gente está tratando de dinheiro efetivamente. Ele recebeu uma comissão, por exemplo, o que chama de comissão do vendedor, de repente ele sendo comprador, para fechar realmente com aquele fornecedor. E aí o que chamou a atenção é que 38% dos profissionais, eles agem dessa maneira. Eles, dependendo da situação, eles vão aceitar um suborno para beneficiar um fornecedor. Isso é muito preocupante. E aí a reflexão que cabe aqui é pensar o quanto que essa visão ela pode estar influenciada num outro conceito, um mito que precisa ser quebrado, de que suborno, eu receber suborno é um crime sem vítima. Isso a gente já ouviu em diversas situações, em diversas entrevistas. A pessoa fala o seguinte, não, eu realmente recebo suborno, e, na verdade, usa outros termos, então bola, propina e etc e tal. Uma ajuda, um agrado? Um incentivo, né? E tem várias colocações. E aí, mas ele pega e fala o seguinte, mas eu estou fazendo isso, mas, na verdade, não estou prejudicando a empresa, porque esse fornecedor é bom tanto quanto o outro, ele tem um preço maior. Mas só que a empresa iria pagar isso mesmo. Uhum. E aí tem essa visão de que é um crime sem vítima, é extremamente preocupante e precisa ser quebrado. A corrupção é um crime sem vítima?
Na nossa visão, não. Com certeza tem impactos fortes, né? É interessante que, falando em corrupção de uma maneira geral, né, na sociedade mesmo, isso tem impactos gravíssimos, né? Na verdade, tem até uma pesquisa que mostra que se o dinheiro que é desviado pela corrupção no mundo fosse investido para tratar a fome, não precisaria muita coisa a não ser 1% desse dinheiro, né, desse valor desviado. É um absurdo assim, o quanto que realmente é desviado. Então, mas só que o que é interessante é que que muitas pessoas elas não enxergam que tem a vítima, porque muitas vezes a vítima ela acontece de uma maneira indireta. Então, desde uma situação de um desvio de um dinheiro público, por exemplo, vai afetar, no final das contas, realmente a educação, saúde, etc. Mas só que não tem essa percepção de que não está vendo a vítima de uma maneira direta. Resumo de tudo isso que a gente conversou até aqui, e vocês lá na ICTS trabalham com gestão de riscos, é que as empresas, as corporações estão extremamente fragilizadas. Sim. Realmente tem uma outra pesquisa interessante, né, que ela mostra que 70% das empresas elas já sofreram fraude nos últimos anos. 70%. Eu me pergunto se os outros 30% realmente não sofreram ou não identificaram. Porque realmente é um problema que precisa ser tratado e tem uma fragilidade de uma maneira geral. Tá? Agora, ao mesmo tempo, nós temos identificado corporações que têm feito investimentos na área de compliance, exatamente com a ideia de tentar reduzir esta fragilidade, criar regras dentro da empresa. Vocês têm percebido isso nas corporações também? Sim, temos percebido esse movimento de implantação de ferramentas de compliance. Essas ferramentas vão desde código de ética, o código de conduta, que aí código de conduta é mais específico para áreas mais sensíveis, canal de denúncias, controles internos, auditoria de uma maneira geral em relação a processos, gestão de uma maneira mais controlada em relação à própria ética. Então tem um movimento para isso. Agora, o que muitas vezes percebemos é que qual a motivação disso? Algumas organizações elas não perceberam ainda que não é só uma questão de uma determinação de um órgão externo, por exemplo, como se a empresa ela está com capital aberto e isso ela efetivamente ela precisa ter um código de ética, um canal de denúncia, etc. Então, muitas vezes ela faz isso somente para cumprir uma regra. Ela faz porque o mercado impõe. Exatamente, porque impõe e ela vai fazer isso, mas não com a intenção de ser algo efetivo. E muitas vezes não tem essa percepção de que precisa ser tratado por uma questão de efetividade mesmo, né? Quer dizer, porque isso deveria fazer parte da estratégia do negócio. Deveria fazer parte da estratégia, inclusive independente da questão econômica. Mas até para trazer dados econômicos, tem uma pesquisa da ACFE, que é a Associação de Combate a Fraudes Empresariais, uma das maiores associações nesse tema, que apresenta que 7%, a média é de 7% da receita anual de empresas americanas, elas são desviadas, ou enfim, são atingidas em relação a fraudes internas. Ou seja, tem uma questão econômica também. Então, não a grande questão, e as organizações elas estão começando a perceber isso, que tratar a ética não é só uma questão de bom mocismo, né? Não é só uma questão de é interessante só para cumprir uma regra do mercado, mas é necessária, inclusive, para uma questão de eficiência da própria empresa. Há empresas que abrem áreas específicas de compliance para tentar mudar este cenário. É isso que vocês recomendam ou não há necessidade de ter, por exemplo, uma diretoria de compliance? É possível, através de outras hierarquias, de órgãos dentro da própria empresa, desenvolver ações que combatam esse nível de corrupção que nós temos?
A nossa recomendação é sempre ter pelo menos um gestor da ética, o gestor de compliance. O que seria essa figura, né? Uma pessoa que pensa nesse tema e trabalha esse tema de uma maneira pragmática. Pode ser uma pessoa ou um comitê. O ideal realmente era ter um departamento focado nisso, mas muitas vezes a organização ela não tem estrutura para tal. Mas o que é importante realmente ter algumas pessoas, ou pelo menos uma pessoa tratando esse tema na organização, é porque até mesmo para trabalhar a outra questão que a gente comentou sobre os gestores. Então, ou seja, a organização delegar apenas para os gestores essa atividade ou essa função de propagar a ética na organização, ela pode estar realmente correndo um risco muito grande desse gestor agir de forma antiética e propagar isso para os demais, né? Bom, vamos pensar então aqui no trabalho que vocês desenvolvem, exatamente no sentido, porque vocês fazem o trabalho que desenvolve, quer dizer, tentam identificar dentro das empresas essas áreas mais frágeis e levam, imagino eu, a essas empresas conselhos de como mudar esse cenário. Sim, É por aí o trabalho de vocês dentro da ICTS. sim. É essa consultoria que vocês fazem. Vocês começam a mudança por onde? A mudança tem que começar realmente do topo da organização. Essa é a primeira mudança. Vamos no dono da empresa. Exatamente. É realmente identificar o que eles esperam dos seus funcionários. Isso é extremamente importante. É entender o que a organização ela está buscando ou o que ela pretende buscar e reforçar em termos éticos para a organização como um todo e aí formar a cultura ética daquela organização. Se não tiver realmente esse compromisso e o comprometimento dessa autogestão, realmente não vai ter um sucesso na organização qualquer tipo de programa. Porque aí fica realmente muito paradoxo, né, a situação de ter um código de ética que tem uma previsão de que não pode receber presentes, e aí na recepção da organização tem lá caixas de vinhos e uísques, etc., que na verdade está indo para a diretoria e todo mundo está vendo. Então, ou seja, se esse tratamento não começar realmente lá de cima, do topo da organização, fica muito difícil de Quer dizer que trabalhar. passa até por essa questão de dar e receber presentes? Às vezes não pode ser só uma lembrança que a pessoa queira até para marcar a sua empresa diante de seus fornecedores? Sim. Na pesquisa, a gente realmente separou essas duas visões, né? O que eu quero dizer em relação a brindes promocionais, não está considerado no resultado da pesquisa. Então, ou seja, se a pessoa recebeu uma caneta promocional de um fornecedor e tal, isso a gente não considerou. Mas só que consideramos qualquer outro tipo de presente de valor significativo. Então, por exemplo, uma caneta pode ser uma caneta Montblanc, por exemplo, que tem um valor considerável. Ou se não, uma viagem, por exemplo, tem viagens técnicas que realmente são necessárias para conhecer um fornecedor e etc., mas tem outras viagens uma viagem, como eu lembro de uma situação que a pessoa falou, eu recebi uma viagem, mas foi uma viagem realmente para mais aproximar a relação, mas aí eu fui com a minha esposa para assistir o Jogo do Brasil na França, e tudo pago pelo fornecedor. Então, ou seja, isso efetivamente tem algum impacto. Tem até a teoria da dádiva, né, de Moser. Ele pega e fala o seguinte, que toda pessoa que dá algo, ela pretende que a pessoa que recebeu retribua isso. E esse ciclo ele vai acontecer. Então, como que ele vai retribuir? Como que ele vai retribuir essa viagem, ou uma caneta Montblanc, ou enfim, como que ele vai retribuir? Muitas vezes ele vai retribuir realmente buscando favorecer aquele fornecedor. Tá? Então, é nesse ponto que tratamos a questão de presentes. Bom, sugestão, antes de entrar na sugestão final aqui de você, uma outra questão que me chama a atenção agora é o seguinte, aí a empresa desenvolve sua área de compliance, cria códigos de conduta, de ética dentro daquele próprio grupo,
Mas ela não tem que levar em consideração também, a partir dali, todos os seus fornecedores e todas as comunidades que estão no seu entorno. Ela não tem que passar a influenciar também isso, porque a imagem dela pode se prejudicar se um dos seus fornecedores ou alguém que faça parte da cadeia produtiva ali não siga essas mesmas regras? Com certeza. Isso é extremamente importante, trabalhar também com os fornecedores. Eu lembro de uma situação, e até lembrando essa questão do presente, que aí eu fui entrevistar um fornecedor de um cliente, né? E aí, eu conversando com ele, perguntei para ele: você já deu algum suborno para alguém aqui na empresa? Ele pegou e falou o seguinte: não, eu nunca dei nenhum suborno, e etc, porque eu sou super ético, e etc, etc. Aí eu perguntei: mas e presente, você já deu algum? Ele falou: eu já dei um presente, sim. Eu falei: de qual valor aproximado? Ele: 20 mil reais. Eu falei: mas 20 mil reais não é como que foi? Foi uma moto? O que foi? Ele: não, foi em dinheiro. Aí eu falei: mas poxa, mas você falou que não pagou suborno? Ele: não paguei suborno, porque eu dei de coração. Então, esse fornecedor ele precisa realmente também ser trabalhado sobre o que a empresa espera. Porque se esse fornecedor ele começar e continuar com essa atitude de dar de coração, né? Os 20 mil reais e oferecer para os funcionários da organização, isso aumenta a pressão situacional dos funcionários da empresa. E aí aumenta o risco, exatamente, de existir uma atitude antiética. Bom, de coração entra naquela lista que nós falamos: bola, prêmio, presente, agrado, e agora tem de coração também. Tem de coração também. Uma sugestão final, uma palavra final de vocês, pela experiência que vocês desenvolvem na ICTS, dentro dessa área de gestão de risco para os negócios, olhando para a gestão da ética. A nossa sugestão é, primeiro, realmente a organização fazer um diagnóstico estratégico mesmo, do quanto que a ética ela está no mesmo patamar dos objetivos a serem atingidos. O que eu quero dizer é o quanto que a ética ela está numa posição estratégica ou não em relação aos resultados. Isso eu acho que é uma reflexão que toda e qualquer organização precisa ter. Depois disso, fazendo essa reflexão e esse diagnóstico, realmente trabalhar de uma maneira pragmática em relação à gestão da ética, ou seja, não somente trabalhar de uma maneira subjetiva, mas de uma maneira prática e difundir a ética na organização, através tanto de código de ética e um código de ética efetivo. O que eu falo de código de ética efetivo? É customizado, ou seja, não juntar vários códigos de éticas código de ética que viu na internet, aí cria um Frankenstein lá do próprio código, porque aí ele não vai ser efetivo, vai ser um código não somente para punir os seus funcionários e não para instruí-los. Ter um programa de treinamento em relação à ética, sim, discutir com seus funcionários o que se espera e quais são as consequências, por exemplo, de aceitar 20 mil reais de coração do fornecedor, quais são as consequências disso. Trabalhar também em relação no processo seletivo, não só observar e buscar a competência técnica do candidato, mas identificar o quanto que ele está próximo, a visão ética dele com o que a empresa espera. E se não estiver próximo, é exatamente trabalhar de uma maneira customizada sobre o que se espera dele para a organização. Então, essas são as recomendações realmente que são importantes. E o outro muito importante é o canal de denúncia. É interessante, tem uma pesquisa também que mostra que 40% das fraudes são detectadas por meio de denúncias. Ou seja, é o canal é o meio mais efetivo para se identificar uma fraude. E dar a opção das pessoas que são honestas, que são éticas em denunciar uma pessoa que não está agindo da mesma maneira, é extremamente importante. Renato, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Muito obrigado. Obrigado, Renato Almeida dos Santos, executivo da ICTS, que é uma consultoria de gestão de riscos, também é pesquisador sobre fraudes e ética da PUC de São Paulo.
E eu vou combinar com você aqui o seguinte: os dados desta pesquisa, alguns dos quais nós conversamos hoje, eu vou colocar à sua disposição lá no meu blog, o blog do Milton Jung, que você entra pela página da Rádio CBN, e também no nosso grupo de discussão no LinkedIn, até para que você possa fazer a sua própria análise, dar a sua opinião e dizer como é que você age aí dentro da sua empresa, como você acha que deve ser o melhor comportamento dos seus parceiros, dos seus colegas, ajudando neste debate também que trata de ética. Falamos sobre ética nas empresas, mas isso tem tudo a ver com ética na sociedade. Muito obrigado pela sua gentileza e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.